vai falar sobre direito de acrescer entre herdeiros e legatários. Direito de acrescer, também chamado de ius accrescendi, é algo que a gente já tratou em aulas passadas, em semestres passados. Se vocês lembram disso, eu não sei, mas a gente falou disso quando a gente tratou de doação. Lembra quando eu falava que eu posso doar o meu passador de slides para duas pessoas, prevendo o direito de acrescer ou não? Se não houvesse o direito de acrescer nessa doação, quando um morresse, por exemplo, a cota da pessoa, 50% do passador de slides, passaria para os herdeiros. Se houvesse direito de acrescer, porém, quando a pessoa, um dos proprietários morresse, um dos donatários morresse, aquele passador de slides passaria integralmente para a propriedade do donatário. Essa era a lógica do direito de acrescer dentro do contrato de doação. A gente também tem o direito de acrescer na sucessão testamentária. Então é isso que a gente vai ver aqui na situação. Então o que é o direito de acrescer dentro do contexto da sucessão testamentária? O direito de acrescer é o direito de um coerdeiro ou de um colegatário receber proporcionalmente a parte do outro, que é conjuntamente nomeado com ele, que não pôde aceitar essa herança ou não quis aceitar essa herança ou legado. Então a gente tem que analisar o que está disposto no Código Civil a respeito disso, começando pelo artigo 1941. O artigo 1941 diz o quê? Que quando são vários os herdeiros, pela mesma disposição testamentária, forem conjuntamente chamados herança em quinhões não determinados, então não estou falando dos quinhões, eu não estou falando que é 30% para um, 40% para outro e 30% para outro, de determinado bem. Não estou dizendo, estou dizendo, ó, X, Y, Z são legatários do meu passador de slides. Eu sei quanto cada um tem? Eu sei que é 33%, mas eu não falei as cotas. Então, quando são vários herdeiros, X, Y, Z, pela mesma disposição testamentária, e forem conjuntamente chamados herança em quinhões não determinados, qualquer um deles não puder ou não quiser aceitar essa herança, a sua parte vai crescer dos coerdeiros, salvo o direito de substituto. Salvo o direito de substituto vai estar na matéria de substituições testamentárias que a gente ainda vai ver. Então, essa parte do salvo o direito do substituto a gente deixa de lado por enquanto. O importante aqui é, se a pessoa não quiser ou não puder aceitar essa herança, a parte dela vai acrescer aos outros herdeiros, caso não se coloque os quinhões das pessoas nessa situação. Então a primeira regra é o exame da vontade do morto, porque se o testador colocou qualquer outra coisa ali, o que vai valer é qualquer outra coisa que ele colocou. A segunda regra é, se o testador nomeia 2 ou mais herdeiros legatários sem discriminar a cota, há direito de acrescer. Essa cota pode ser tanto de herança, ou seja, todo o meu patrimônio, deixo para X, Y, Z, tá? Todo o meu patrimônio. Ah, é um passador de slides, deixo para X, Y, Z, é um legado para X, Y, Z. Então, se eu não coloco o percentual, os quinhões de cada um, existe o direito de acrescer. Entendendo isso, vocês já estão 50% dentro da compreensão da matéria, dessa matéria pelo menos. O artigo 1942 já fala que o direito de acrescer vai competir aos colegatários quando nomeados conjuntamente a respeito de uma só coisa, determinada e certa, ou quando o objeto do legado não pode ser dividido sem risco de desvalorização. Então você vai ter direito de acrescer tanto na herança testamentária quanto no legado. Eu já expliquei a lógica da herança e do legado, então o 1942 não está dizendo nada demais. A gente poderia inclusive colocar no 1941 a menção ao legado e fechar num artigo só isso. O artigo 1943 e seu parágrafo único trazem os casos de incidência do direito de acrescer. Então, se um dos coerdeiros ou colegatários morrer antes do testador, primeiro caso, se renunciar à herança ou legado, segundo caso, se desses for excluído por indignidade, terceiro caso, e se a condição sobre a qual foi instituído não se verificar, quarto caso, acrescerá seu quinhão, salvo o direito do substituto, substituição testamentária, que a gente vai ver em outra aula, a parte dos coerdeiros ou colegatários conjuntos. Então, se a pessoa não pode, não quer, renunciou, foi excluída, ou a condição que a torna legatária ou herdeira não se implementa, nesse caso, essa pessoa some dessa herança. Ela não pode receber essa herança ou legado. Então, a parte que seria dela vai acrescer aos demais coerdeiros e colegatários naquela parte. O parágrafo único diz que os coerdeiros ou colegatários aos quais acresceu o quinhão daquele que não quis ou não pôde suceder ficam sujeitos às obrigações ou encargos que oneravam. Então, assim, ela tinha que pagar o IPTU daquela casa. E eu era um herdeiro dentre 3, então eu pagava só um terço do IPTU. Ah, mas teve direito de acrescer, porque o terceiro cara ali pulou fora, ele renunciou à herança. E tem IPTU sendo devido. Então eu não sou mais responsável por um terço do IPTU, eu sou responsável por metade do IPTU, porque esses agora são 2 herdeiros da casa. Certo? Essa que seria a lógica.
O artigo 1944 diz que quando não se efetua o direito de acrescer, vai se transmitir aos herdeiros legítimos a cota vaga do nomeado. Agora, quando que não se efetua o direito de acrescer? Bem, a gente tem que voltar naquele primeiro artigo, 1941. 1941 fala que quando são vários herdeiros e eles forem chamados em quinhões não determinados à herança ou ao legado. Bem, então, pelo artigo 1944, se eu determino que existe quinhão, ou seja, esse pastor de lá, 33% vai para X, 33% vai para Y, 33% vai para Z. Tem, em regra, direito de crescer aqui? Não, não tem. O que vai acontecer? Se X não pode receber, ou não quis, ou foi excluído, esse quinhão de X de 33% vai para os meus herdeiros legítimos. Essa é a lógica do caput de 1944. O parágrafo único já vai dizer que não existindo o direito de acrescer entre os colegatários, a cota que faltar vai acrescer ao herdeiro ou ao legatário incumbido de satisfazer esse legado. Lembra do sublegado? Seria essa situação. Ou a todos os herdeiros na proporção de seus quinhões se o legado saiu da herança. A mesma lógica, no caso do legado, não havendo direito de acrescer, vai sair para os herdeiros ou para os legatários, ou por tudo mais, conforme o caso descrito no parágrafo único. O 1945 também vai esclarecer que não se pode renunciar ao acréscimo sem renunciar também à herança ou legado. Ou seja, eu sou legatário dos passadores legais em 33%. Daí Z pulou fora. Eu teria direito a metade desses 33%. Não teria? Teria. Só que eu não quero. Se eu renunciar a esse acréscimo, eu renuncio também aos meus 33% originais, em regra. Por que em regra? O que diz o artigo 1945? O artigo 1945 diz que não pode o beneficiário do acréscimo repudiá-lo separadamente da herança ou legado que lhe caiba, regra geral, a menos que o acréscimo comporte encargos especiais impostos pelo testador. Nesse caso, uma vez repudiado, reverte o acréscimo para a pessoa a favor de quem os encargos foram instituídos. É a lógica de que, beleza, eu tenho 33% de passadores de lados, daí Z não quis. Só que o testador colocou que Z receberia os 33% desde que fizesse contribuições mensais a uma instituição religiosa. Ele não fez essa disposição para mim, ele só fez para o Z. Para eu aceitar o direito de acrescer, ou seja, o acréscimo dos meus 63%, eu teria que aceitar também esse encargo. Só que eu não quero pagar esse encargo. Então eu tenho o direito de rejeitar o acréscimo e manter os meus 33%. Essa que é a lógica do 1945. E fechando aí, pelo menos a aula é rápida, né? Um pouquinho técnica demais, mas ela é rápida. O artigo 1946 vai dizer o quê? Que legado um só usufruto conjuntamente a duas ou mais pessoas, a parte que faltar, acresce os colegatários. Nada de novo aí, nesse caput fala mais do mesmo. O parágrafo único acaba sendo mais interessante, né? Se não houver conjunção entre os colegatários, ou se apesar de conjunto, só se for legada certa parte do usufruto, consolidar-se-ão na propriedade as cotas dos que faltarem à medida que eles forem faltando. Por que forem faltando? Porque o usufruto, se ele é legado, vai ser temporário vitalício, de qualquer forma ele é personalíssimo. Então não existe substituição, não tem nada, pode ser menos que eu preveja a substituição. Mas o ponto é que se eu deixei um legado de usufruto e o legatário que aceitou faleceu, aquele pedaço do legatário vai, em regra, voltar para o no proprietário, se forem estabelecidos os quinhões. Então eu deixei 33% de uma fazenda para um, 33% para outro, 33% para outro. Ah, faleceu um, vai ter jeito de crescer? Não, aqueles 33% vão para o no proprietário. E na maior parte das vezes tende a ser um herdeiro legítimo meu. Entenderam, pessoal? Eu aconselho para essa matéria de direito a crescer, vocês darem uma lida bem atenta ao Código Civil mesmo. A lei é bastante autoexplicativa. E quando vocês tiverem alguma dúvida mais pontual, recorrer ou a mim, via Google Classroom, ou na doutrina. Não tem grandes mistérios no direito a crescer. É só uma matéria um pouquinho esquisita quando você para ver na primeira vez, mas analisando melhor não fica difícil não, tá? Então, essa foi a aula de hoje, e na próxima aula a gente vai falar justamente das substituições testamentárias que eu mencionei tanto nessa aula de hoje sobre direito a crescer. Tá certo? Bem, pessoal, até a próxima.